Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Jó. Há uma palavra que há uns anos atrás, eu já li esta história muitas vezes, mas houve uma fase na minha vida que a li mais vezes, pela fase que eu estava a viver. E Jó, a história de Jó fala do sofrimento humano. Fala da tragédia, fala da dor, fala do sofrimento. E eu gostaria de partilhar, estava a pensar neste culto, a orar por este culto, e gostaria de partilhar então a história de Jó e o que é que nós podemos aprender com Jó e o que é que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos através desta história. A história de Jó começa logo no capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos. E logo no versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhos. 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos de Jó é que ele era um homem reto. Ele era um homem justo. E ele era um homem temente a Deus, e diz também que ele era um homem que se desviava do mal. Não é? E aqui este é o dilema de Jó e do sofrimento humano. Dilema, qual dilema? Porquê que um homem justo sofre? Não é? Porquê que um homem bom sofre? Porquê que coisas más acontecem a pessoas boas? É um dilema ou não é? É uma angústia do nosso coração, e ela está aqui bem retratada no livro de Jó de uma maneira assim muito interessante, não é? Eu, por exemplo, quando vem à minha cabeça porquê que sofre o homem bom ou porquê que o homem justo sofre, eu aprendo logo uma coisa muito simples, que sofrimentos da vida acontecem com todas as pessoas. Se eu ler, por exemplo, se eu lembrar aos irmãos, eu vou só citar Eclesiastes 9, versículo 2, diz: tudo sucede igualmente a todos. Por exemplo, o mesmo sucede ao justo, ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, como ao homem bom, como ao pecador, ao que jura e ao que jura, como ao que teme o juramento. E no versículo 3 diz: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, ou aqui na terra. Quer dizer que coisas más acontecem a toda a gente. E capítulo 1, versículo 6, nós começamos a ver logo Jó alcançado pela tragédia. Diz que o diabo foi à presença de Deus. Isso não mais hoje é possível por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas vemos que Jó perde os seus bens, Jó perde os seus filhos, Jó perde tudo. Fica pobre, solitário, com uma enxaga dos pés, da ponta dos pés até à ponta da cabeça. E o versículo 20 do capítulo 1 é interessante, que diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou à terra e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A própria mulher de Jó aconselha a amaldiçoar a Deus e a morrer, a dizer: epá, ainda temos a tua fé, ou ainda temos esse Deus. Olha, se Deus fosse bom, não permitia, ou não fazia uma coisa dessas. E olha a atitude de Jó, olha a resposta de Jó, capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó nos seus lábios. É interessante a atitude de Jó. Claro, há sempre eu aprendi e
eu vou falar o que está no meu coração hoje, mas eu, por exemplo, durante muitos anos aprendi que Jó aconteceu isto porque ele temeu, e se a gente tiver medo, estas coisas acontecem. Isto é muito fácil de explicar, mas quando nós passamos mesmo pelo sofrimento e pela dor e pela tragédia, faz lembrar os amigos que eu já vou falar de Jó daqui a pouco, é falas, mas não me dizes nada. Porque isso tudo é muito bonito, mas a vida real não é assim. Jó tem que lidar com perdas, assim como nós. Na verdade, irmãos, o nosso sofrimento normalmente está ligado a perdas. Porquê? Porque quando nós temos e passamos a não ter, nós temos um termo de comparação. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas ele era rico e passou a ser pobre. Era preferível ter sido sempre pobre. Quando eu digo isto, é neste sentido. Ele agora experimentou as diferenças. Ele experimentou o que é ter e experimentou o que é não ter. Há um termo de comparação e normalmente lidar com essa perda nos traz sofrimento. Ele, por exemplo, tinha família e perdeu a família, perdeu os seus filhos. Não perdeu a mulher, e perdoem-me as irmãs, porque não tem a ver com mulheres, mas valia mais ter perdido. Porquê? Porque ela ainda foi um instrumento para aconselhá-lo, para gozar a sua fé e aconselhá-lo até abandonar a sua fé. Ele tinha saúde e perdeu a saúde. Eu não sei, mas é diferente quando alguém nasce invisual, ou quando alguém nasce e durante 40 anos desfruta de uma bela saúde, e depois, de uma bela visão, e depois perde a visão. Há um termo de comparação. A perda traz-nos sofrimento. E a minha pergunta para ti hoje é: o que é que tu perdeste? E por causa daquilo que perdeste, estás a sofrer. É aqui que depois entram os amigos de Jó. Eles combinaram entre si ir animar Jó, ir ajudar Jó, ir encorajar Jó. Jó capítulo 2, versículo 11 diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildad, o suíta, e Zofar, o namita. Tudo bons conselhos para quem está à espera de bebê. E concertaram juntamente e virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando-se de longe os seus olhos, não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor dele era muito grande. Estes amigos juntaram-se: olha, vamos ter com Jó. Jó está a precisar da nossa ajuda. E foram. Diz que quando o viram ao longe, ficaram horrorizados com aquilo que viram. E nós podemos entender que a chaga que ele tinha era tão grande que ele até estava deformado, neste sentido que nem se parecia com o próprio Jó. Foi alguma coisa que os horrorizou logo. Foi alguma coisa que os tocou logo. E diz que eles tiveram 7 dias e 7 noites. Acho que foi o melhor tempo que eles tiveram. Sem dizer uma palavra. E eu cá acredito que eles podiam estar assim sempre. Era a melhor coisa que faziam. Ficar sentados ao lado de Jó, a ouvir Jó falar, ou chorar com Jó, ou simplesmente estar lá. Porque eu acredito que dificilmente haverá maior consolo na hora da dor e do sofrimento do que simplesmente a presença. A palavra é menos do que a presença. A palavra sem a presença é quase ineficaz. Está lá. Oh pastor, não sei o que é que hei de dizer. Digo, irmão, lá, não digas nada. Estás a falar bem assim. Porque o problema destes homens foi quando passou os 7 dias. Porque depois dos 7 dias eles começaram a falar. E quando abriram a boca, digo, irmão, lá, estragaram tudo. Porque aquele desejo que eles tinham, primeiro propósito, ir animar Jó, ir ajudar Jó, ir encorajar Jó. Quando eles falaram,
eu costumo dizer é que falaram, filosofaram muito, mas não disseram nada, porque tudo o que eles fizeram foi destruir Jó, foi culpar Jó, se Jó estava mal, pior ficou, porque eu quando leio os diálogos entre os amigos de Jó e Jó, eu não sei muito bem se eles são amigos de Jó, são amigos da onça. Eu não sei muito bem, eu penso para comigo, com amigos destes, eu não vou precisar de inimigos. Porque quando eu analiso, e agora, vamos lá, quando eu analiso melhor estes diálogos, os argumentos de Jó, os argumentos dos amigos de Jó, as sugestões dos amigos de Jó, os diálogos destes amigos de Jó, isso me leva a pensar em algumas teologias, porque as teologias vão definir crenças, as crenças vão definir valores, e esses valores vão determinar como é que eu encaro a vida e como é que eu vejo a vida. E resumindo algumas destas teologias, destes três amigos, por exemplo, primeira teologia de Elifaz, Jó, capítulo 4, resumindo a conversa deste rapaz, é: Jó, não há problemas do nada, deve haver um motivo, meu amigo. Se tu estás assim, é porque fizeste alguma coisa. Não interessa se lá o Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que ele era um homem reto, temente a Deus, isso não interessa nada. O que interessa é se tu estás assim, é porque fizeste alguma coisa. Ou então dizer assim: olha, Deus está-te a corrigir. Deus tem um plano para ti. Bem, que Deus tem um plano para todos nós, já todos nós sabemos. Agora, se calhar isso é mesmo a palavra errada, ou na hora errada, porque... Ou esta mentalidade, olha, quem semeia ventos, escolhe tempestades. O outro amigo de Jó é o Bildad, e Jó capítulo 8. E esta aqui é clássica. A teologia deste segundo amigo de Jó é assim: meu amigo, deve haver pecado na tua vida. Está escrito, Provérbios 26:2, não há nenhuma maldição que não venha se não houver uma causa. Se estás assim, então é porque tu pecaste ou alguém pecou. E se nós lêssemos, ou vocês já leram certamente estes diálogos, Jó tinha-se declarado inocente, mas eu não pequei, e se eu pequei eu não sei aonde, etc. E esta teologia é uma teologia diabólica. Porque as pessoas ficam doidas para pedir perdão daquilo que não sabem. As pessoas ficam malucas, desculpem a expressão, de onde é que eu pequei? Oh Senhor, onde é que eu pequei? Eu peço perdão por isto, por aquilo, por aquilo outro. E vão na rua, tiveram um pensamento, eu peço perdão. E quase que ficam loucas, não vivem. E se eu não sei onde é que pedir perdão, então se não foste tu, foi a mãe, ou foi o pai, ou foi a avó, a terceira, a quarta geração. Então a gente vai escavar o dinossauro para lhe perguntar onde é que ele pecou, porque eu preciso pedir perdão. Porque senão eu é que estou tramado. Isso nos deixa mais apavorados, mais doidos, mais sofrer, porque aí lida com o que eu quero fazer, mas não sei o quê. E esquecemos uma série de coisas que Cristo fez por nós. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. O sangue de Jesus Cristo nos perdoou. Mas existem uns amigos assim. O terceiro amigo de Jó é um tal de Sofar. A teologia dele está mais ou menos em Jó 11. E a teologia deste rapaz é mais ou menos esta. Ó Jó, ouve lá. Um coração puro é o pré-requisito para qualquer bênção de Deus. Se o teu coração estiver puro, Deus abençoa, tem tudo, responde a todas as tuas orações. Isso significa que o teu coração não é puro. Porque é isso que se deixa passar, não é? Porque se eu estou a sofrer, então precisas de purificar. Digo-te mais, o que tu precisas mesmo é te santificar. Sem santificação ninguém verá Deus, meu amigo. Digam amém. Então tu precisas de mais santificação, mais oração, mais fé, e a pessoa fica condenada, porque se eu tivesse isso tudo, eu não estava a sofrer. Então o culpado sou eu por não ter mais fé. Então eu preciso de mais fé, eu preciso de orar mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E fica doido
em querer fazer mais, e então não faz nada com qualidade, faz tipo de uma religião ou uma mesinha, sei lá. Existe um tal de Eliú. Este Eliú, normalmente o pessoal não fala ou poupa. A gente hoje não vai poupar ninguém. Este tal de Eliú é um rapaz mais novo que está em Jó capítulo 32 a 37. É um moço novo. Deixa todos falarem, porque ele não, os mais velhos é que falam primeiro. E ele fica a ouvir. E depois, olha, vocês aí, os três mais velhos, anciãos, vocês falaram, mas não disseram nada. E tu, Jó, escusas estar-te a queixar. Que é assim, tudo tem que ter uma explicação. Há uma razão para tudo, pá. É aquela pessoa que é mesmo arrogantezinha e que diz assim, aprendam com quem sabe. É comigo mesmo. Eu tirei ali o curso com correspondência e eu é que sei como é que é. Isto é muito perigoso porque viver a vida na base de querer sempre explicações para tudo o que acontece é perigoso. E quando eu olho para estes 4 argumentos teológicos, apesar de daqui ou ali, em certa medida, serem bíblicos, podem ser usadas de muitas formas perigosas. Podem ser usados para nos dar uma imagem errada de Deus. Podem ser usados para nos dar uma imagem errada da própria vida. Podem ser levados a ser usados para nos levar a ser eternamente bebés, espiritualmente falando, infantis. Não nos ajudam a crescer. E podem ser usados erradamente para nos levar a pensar que nós estamos no controle. A vida depende do que eu faço. Eu é que decido. E podem ser usados para alimentar a minha independência de Deus. Quando eu leio esta história, eu chego a algumas conclusões. Até porque foi num dos períodos mais críticos da minha vida. Eu cheguei a 5 conclusões. Primeira conclusão que eu cheguei é que pior do que a dor e a tragédia é a tentativa de explicar a tragédia. Pior do que a tragédia é a tentativa de explicar a tragédia, ou seja, é a tentativa de entender a tragédia. E há sempre uns quantos que vêm nos explicar porque é que eu estou a sofrer. E o meu conselho é fazeres, porque eles vão sempre explicar a tua dor, explicar a parte lógica do teu sofrimento. Vêm explicar a parte teológica do teu sofrimento. E o meu conselho é quando eles chegarem a dizer, espera aí, queres-me ajudar mesmo? Então anda cá a ajudar. Olha, anda a ler aqui comigo Jó 38, Jó 39, Jó 40 e Jó 48. Então, mas porquê? Porque Jó 38, 39 e 40 é quando Deus começa a falar. Esta gente calou-se toda e Deus, agora falo eu. E Deus vira-se para Jó e fez-lhe 68 perguntas. E sabe a quantas é que Jó conseguiu responder? Nenhuma. Por outras palavras, Deus está a dizer, Jó, tu não percebes nada disto. O que é que tu entendes? Então quando essas pessoas tentam, olha, anda aqui a tentar responder àquilo que Deus pergunta. Aí se eu não sei, pois já calculava. Então olha, queres mesmo ajudar? Fica aqui comigo, olha, ora por mim. Queres mesmo ajudar? Olha, fica aqui, mas faz-me um favor. Está calado e ouve-me só. Olha, queres mesmo ajudar? Então não expliques a minha tragédia. Segundo, pior do que a tragédia é o juízo e a condenação dos legalistas. É aqueles que raciocinam com justiça retributiva. Estás a passar por isto, é porque mereces, porque fizeste aquilo. E de facto, há muitas tempestades nas nossas vidas que não passam de colheitas de algumas coisas que nós semeamos. Mas nem todas. Digo ao meu lado, nem todas. E como é que nós sabemos quais são e as que não são? Se fosse toma lá, dá cá, irmãos.
eu acredito que se calhar todos nós estávamos como Jó. Não sei vocês, mas se fosse toma lá, dá cá, estávamos como Jó. Porque nenhum de nós é merecedor de coisa alguma. Sim ou não? Pior do que a tragédia é quando alguém olha para ti com aquele olhar, a culpa é tua. Porque além de conviveres com a tragédia e a dor, convives também com o sentimento de culpa. Então lembra-te, quando alguém te apontar o dedo e acusar-te, lembra-te disto. Quem acusa é Satanás. O Senhor justifica. O Senhor ama-te com amor eterno. O Senhor não te trata na base da justiça retributiva. O Senhor não te condena. Na verdade, a palavra de Deus diz, olha, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de mim as minhas transgressões. O Senhor trata-nos com graça e com a sua eterna misericórdia. Eu diria assim, nem tudo se explica com o pecado. Estás assim é porque é pecado. Estás doente é porque é pecado. Isso não é vida real. Isso é tudo muito, muito simples. Mas não é verdadeiro. Terceiro, pior do que a tragédia é o abandono dos amigos ou dos pseudo-amigos. Normalmente dizemos, quando os amigos nos abandonam no dia da tragédia, no dia da dor, no dia do sofrimento, normalmente dizem, é porque não eram verdadeiros amigos. É porque são negligentes. É porque são egoístas. É porque eram hipócritas. É porque a amizade era interesseira. É porque... E rotulamos com uma série de coisas. Mas também devemos levar algumas coisas em consideração, igreja. Devemos pensar que a tragédia e a dor apavora as pessoas. E nem todas as pessoas têm estrutura emocional e espiritual para ficar dentro da tragédia e de um caos ao lado de alguém. Não é fácil ficar ao lado de Jó. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Não é fácil ficar ao lado de Jó. Então eu tenho aqui só umas possibilidades. Se algum amigo te abandonou, considera a possibilidade, só são sugestões, a possibilidade de ele poderás ter ficado apavorado com a situação. Ou até mesmo pensar que lhe poderia acontecer o mesmo. Sabe, as coisas quando estão mais perto, nos tocam mais. Considera a possibilidade de ele não faz ideia como te ajudar. Ele não sabe como te ajudar, o que dizer, o que fazer. Considera a possibilidade que ele tem vergonha de não te conseguir resolver o teu problema. Considera a possibilidade que quando ele olha para ti, ele vê uma carga tão pesada, que ele nem tem coragem de se oferecer para te ajudar, porque ele não vai conseguir suportar essa carga que tu próprio estás a suportar. Considera a possibilidade que, às vezes, a nossa própria tragédia ou dor denuncia a fraqueza do nosso inimigo. Considera a possibilidade que a tua tragédia desmascara a imaturidade do teu amigo. Mas uma coisa é verdade, igreja. No dia da tragédia, ficar sozinho é uma segunda tragédia. Quarto. Pior do que a tragédia é a culpa de se achar culpado. É este pensamento assim, se eu não tivesse tomado aquela decisão há 30 anos atrás. Se eu não tivesse mudado de cidade. Se eu não tivesse aceito aquela proposta. Irmãos, a culpa leva-nos para o campo das hipóteses. O que é que teria acontecido se? Às vezes a brincar sem ofender ninguém, se a minha avó não tivesse falecido, ainda hoje era viva. Porque o campo das hipóteses, irmãos, é um campo do se. Se. Deita fora a tua culpa pela tragédia. Conta-se uma história, um rabino e duas famílias, por causa do falecimento de uma avó.
E diz que a avó vivia lá no norte, sítio mais frio do país, gelado, os invernos eram rigorosos. E a família vivia no sul. Então, há uma família que está a chorar o luto e o rabino entra e pergunta, olha, o que é que aconteceu? Ele diz, sabe, nós temos a nossa avó, vive lá no norte e a gente sabe que os invernos são tão severos, tão rigorosos. Tivemos medo com a idade que ela não aguentasse, então fomos lá buscá-la. E sabe, ela na viagem faleceu. Achamos que ficou aquele desgosto de sair das suas raízes e ela faleceu. Então achamos que ela faleceu porque nós a tirámos de lá. Então o rabino entra na segunda família que está a chorar, a morte, a lamentar, a fazer o luto da morte da avó e conta a mesma história. Sabe, a nossa avó morava lá no norte, o inverno muito rigoroso, nós cá no sul. Então pensámos em ir buscá-la, mas depois pensámos que ela tem lá as suas amigas, as suas raízes, sempre viveu lá, não queria vir e nós deixámos-la lá. E ela morreu. Achámos que se nós a tivéssemos tirado de lá, ela não teria morrido. É o campo das hipóteses. É o campo do se. E nem se, porque nós sempre queremos encontrar uma lógica e um culpado para a tragédia. Às vezes não existe. E se existe, nós não temos essa capacidade de discernir os porquês. Por último, pior do que a tragédia é não teres uma âncora para a tua alma no dia da tragédia. Pior do que a tragédia é não teres uma torre forte para onde o justo corre e se sente em segurança. Pior do que a tragédia é não poderes olhar para os montes e dizer como o salmista no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. Pior do que a tragédia é não teres um Deus vivo a quem tu clamares. Porque nessa situação o desespero é total. As pessoas dificilmente voltam da sua tragédia. Ou acabam com a sua vida literalmente, ou ficam tão envenenadas com a amargura, com o ressentimento, com a frustração, com a decepção, com a mágoa, que nunca mais são capazes de voltar a sorrir, nunca mais são capazes de voltar a dar um passo em frente, nunca mais são capazes de tocar a sua vida para a frente e continuar a viver, porque ao fim e ao cabo a sua vida, a sua caminhada, ela ainda não terminou. E por isso encontramos pessoas que dizemos, vá lá, vamos lá em frente, vamos seguir em frente, a tua caminhada, o pastor fala assim, não sabe o que é que eu vivi. O pastor fala assim, mas não sabe o que é que eu passei. Mas há quanto tempo foi isso? Foi há 5 anos. Foi há 10 anos. Foi há 30 anos. Foi há 40 anos. Oh, igreja, nós precisamos de voltar para Deus. Porque Ele é aquele que tem a capacidade de nos levantar. E eu não estou aqui para tentar-vos explicar a tragédia. Não tenho essa ousadia. Porque eu não consigo explicar as minhas. Mas dizer que nós temos um Deus. Nós temos uma âncora para a nossa alma. E se nós corrermos para esse Deus, se nós não corrermos para esse Deus, corremos o sério risco de acreditar em coisas que nunca deveríamos ter acreditado. Se nós não corremos para esse Deus, que é a nossa âncora para a nossa alma, corremos o sério risco de acreditar em coisas que quando nós estávamos a sofrer, que nos disseram tal e qual como aqueles 4 amigos de Jó, que definem teologias, crenças, valores e uma maneira errada de olhar para a vida. Se nós não nos ancorarmos em Deus, corremos o risco de acreditar em todas essas coisas. Elas foram sinceras, provavelmente, mas estão sinceramente enganadas em muitas das coisas que disseram. Muitas das coisas que pregaram ou que pregam estão sinceramente enganadas.
Por isso, pior do que a tragédia é não ter a voz, a voz certa, a voz de Deus a sussurrar ao nosso coração. Porque em Jó 42, depois de Jó 38, 39, 40, 41, Deus fala com Jó. E depois de Deus falar com Jó, Jó diz algumas coisas no capítulo 42, depois de ouvir Deus, depois de ver Deus, depois de perceber Deus. Jó 42, versículo 2, ele diz: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por outras palavras, ele afirma: Deus não perdeu o controle de nada. Ele reafirma a soberania de Deus na minha vida. Ele é soberano e Ele tem a última palavra. Jó não explica o que está a acontecer, porque a segunda coisa que eu aprendo com Jó, depois de Deus falar com Jó, está em Jó 42, versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Jó assume a sua limitação diante do mistério. Jó está a dizer assim: eu falei de coisas que não sabia. Eu ouvi falar de coisas que não têm nada a ver. E eu reconheço, eu sou limitado. Há um mistério à minha frente. Mas eu sou limitado, eu reconheço isso. A terceira coisa que Jó diz, depois de Deus ter falado com ele, é Jó 42, versículo 5. Com os ouvidos dos meus ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele diz assim: eu fui um tolo que pensei que a minha caminhada com Deus era uma questão de lógica. Ou seja, o que Jó está a dizer é assim: eu assumo isto. A minha caminhada com Deus não tem a ver com lógica. Olhem lá para mim. Não tem a ver, 2 mais 2 são 4, às vezes não são 4, não sei bem porquê. E ele assumiu isso. Ou seja, o que Jó está a dizer é assim: eu continuo a não perceber, a não entender, mas basta-me estar sentado ao teu colo. Basta-me saber que tu estás comigo. Basta-me saber que eu não estou só, porque tu és a âncora para a minha alma. Igreja, o âmago de Jó não é a restituição. Quando começa o ano da restituição, Deus vai dar 7 vezes mais. Irmãos, nós se perdemos um filho, podemos receber mais 50. Nunca vai substituir aquele que a gente perdeu. Isso é uma coisa egoísta. Não interessa. Não, o âmago da história de Jó é que há coisas que nós não entendemos. Mas quando nós aprendemos a olhar para Ele e a sentar ao colo dEle, ainda que continuamos a não entender, mas nos sentimos seguros com Ele. Podem vir, Paulo. Salmo 131. Ouça isto. Salmo 131, versículo 1 a 3. Há um salmo, e eu vou ler esse salmo na Bíblia para todos. Diz assim: o Senhor... o meu coração não é orgulhoso, nem o meu olhar é arrogante. Já não corro atrás de grandezas ou de coisas fora do meu alcance. Pelo contrário, eu estou calado, tranquilo, como uma criança saciada ao colo da mãe. A minha alma é como uma criança. Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. O que ele está a dizer é: olha, eu não entendo muitas coisas, mas a imagem que ele tem é de uma criança sentada ao colo da sua mãe. Eu não sei se vocês ainda há pouco tempo tiveram essa imagem, têm essa imagem. Apesar de ter os maiores, meus filhos são os maiores, já têm bastante idade, mas este mais novo, ele pode estar a gritar e não perceber, se entalou, não sabe muito bem como é que foi, etc. Mas se ele, de repente, a mãe lhe pega ao colo, ele continua com a dor, ele não entende como é que aquilo aconteceu, não percebeu nada ainda, mas sente seguro. Outra imagem que eu tenho é quando ele gritava, etc. E esperneava, não sabia bem o que é que queria, nem sabia o que é que precisava. Mas quando a mãe lhe punha a mama, e ele mamava e depois faz assim, caía assim, tipo, estou consolado.
Porque aquilo que o salmista está a dizer é assim: o diabo vai à presença de Deus, usando esta história, e diz assim: eu sei a forma da boa vida. A boa vida existe quando tu não precisas de enfrentar nenhuma contrariedade. Ou seja, vive-se bem quando tudo está bem. Qual é o problema nesta mentalidade? Só que vivemos num mundo em que nem tudo vai bem. Os amigos de Jó chegam e dizem assim: eu sei a forma da boa vida. Vive-se bem quando há uma lógica. Fez-se bem, colhe-se bem. Fez-se mal, colhe-se mal. Há um problema com esta mentalidade. É que só que a vida, por vezes, não tem lógica. Jó diz assim: eu sei a forma da boa vida. Vive-se bem quando nós entendemos as coisas. Então não há problema se o justo sofrer, desde que eu perceba ou entenda porque é que eu estou a sofrer. Há um problema com esta mentalidade. É que o problema é que nem sempre nós entendemos as coisas. Deus diz assim: vem cá, filho, eu vou-te fazer algumas perguntas. Estás a ver que como não percebes nada disto? E Jó, como aquela criança, continua a não perceber nada, mas diz assim: basta-me ter-te visto. Basta-me ter-te visto. É como aquele bebê, basta olhar e deu a cara na mãe. Basta isso. Eu sei que ela está ali. Ele continua a não entender nada. Ele continua a não perceber nada deste mundo. Vai ter o seu tempo para começar a perceber algumas coisas. Mas basta ver. E foi o que o Jó disse: basta-me ter visto. Eu quero ser mesmo como esse bebê no colo da mãe. Estar no colo de Deus e sentir o abraço de Deus, como uma mãe com o seu filho no peito. Isso é uma âncora para a tua alma. Porque no dia do sofrimento tu vais ouvir dizer: Deus abandonou-te. Mas se chegares a casa ou em qualquer lugar e sentires esse abraço de Deus, tu vais deitar fora essa mentalidade e vais: não, eu não percebo porque é que eu estou a passar isto, mas aquilo que eu sei é que tu não me abandonaste, que eu sinto. No dia do sofrimento vais dizer: pede perdão para o A, para o B, para o C. E quando estás ancorado em Deus, vais dizer: Deus, não faz sentido, mas eu vou-te pedir perdão porque eu sou sincero diante de ti. Se eu souber onde é que eu peguei, eu peço perdão, mas eu não sei, por isso eu nem me vou preocupar mais com isso. Tu és o meu Pai. Basta-me ver-te, mesmo quando eu não compreendo. Basta-me ver-te. Não sei o que é que vai acontecer, mas sentir os teus braços, sentir-me ao teu colo, basta. 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 Jó e a vida como ela é. E não aí uns... Eu quero terminar fazendo uma oração, irmãos, por dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão aqui e que dizem assim: pastor, eu estou no meio de uma tragédia, mas no fundo, eu sei, se os amigos de Jó me visitassem, a mim, eles tinham razão. Se eu pudesse mudar o passado, eu mudava. Se eu pudesse fazer diferente, eu fazia. Eu sei onde é que eu errei. Eu sei o que é que eu não devia ter feito. Eu só peço a Deus uma nova oportunidade. E eu quero orar por ti, porque eu acredito que Deus tem uma nova oportunidade para os seus filhos. Mas há o outro tipo de pessoas que eu quero orar. É aquele tipo de pessoas que dizem que podem estar aqui, que dizem assim: eu estou no meio de uma tragédia e não estou a entender nada. Eu não sei onde é que errei. Para falar a verdade, em nada a minha consciência me acusa. Mas eu só sei que estou no meio da tragédia e da dor e não sei o que fazer.
como agir, como reagir. E eu quero aprender a descansar nesse colo do nosso Pai. Quero estar preocupado se fiz, se não fiz, porque a minha consciência nada me acusa. Eu quero orar por vocês também. Nós vamos dizer: Deus, a minha vida é tua. Sabe, há momentos na nossa vida que ou há momentos nas nossas vidas, ou eu falo por mim, que a gente ouve tanta coisa, e tudo o que eles dizem tem a sua parte de verdade, só que só me condenam, só me destroem. E eu, analisando a minha vida honestamente, eu olho para Deus: oh Deus, aquilo pode ser verdade, mas não se aplica, porque eu vou-te pedir perdão em quê? Eu devia fazer diferente o quê? Etc. Por isso das duas uma: ou alguma coisa tu traz um senso de segurança em mim, ou eu estou a ficar maluco. Vou para trás das costas tudo o que os outros dizem. Eu quero me sentar apenas ao pé ao teu colo, sentir-te, ainda que não me compreenda, ainda que não perceba, mas uma coisa é verdade: no teu colo eu estou seguro. Tu és uma âncora para a minha alma. Vamos ficar de pé. Aleluia. Fecha os teus olhos. Se tu és essa pessoa que eu falei nesta manhã, fala com Deus agora mesmo. Deus, eu abro o meu coração para ti nesta manhã. Há aqui pessoas que têm sofrido e têm dito assim: mas eu não mereço. Mas tu também não estás a sofrer porque mereces ou deixas merecer. São coisas da vida. Deixa para trás essas teologias manhosas, ainda que seja dos teus melhores amigos, ainda que seja eu que te condene, mas não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que tu sentes. Mete isso para trás e vamos se agarrar ao Criador dos céus e da terra, aquele que sabe todas as coisas, porque é esse que nos pode sustentar a dar um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Eu quero orar por aquelas pessoas que querem uma nova oportunidade, sabem onde erraram, sabem o que é que fizeram mal, sabem onde é que têm que se arrepender. Fala com Deus agora mesmo, pede perdão a Deus, toma a decisão de mudar agora mesmo. Deus, te pedimos uma segunda oportunidade, uma segunda, uma terceira, Tu és o Deus da oportunidade. Tu és o Deus que nunca nos abandonas. Por isso continua-nos a dar graça e sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero orar por aquelas pessoas, e há aqui pessoas que estão nessa circunstância. Pastor, eu não sei onde errei, onde tenho que pedir perdão. Eu, em consciência, não tenho que fazer nada disso. Então também não tenhas que fazer. Não tens que fazer só porque alguém disse que tinhas que fazer. Esquece isso. Mete isso para trás das costas. E deixa-me orar por ti agora mesmo. Pai, que haja consolo nesta manhã. Que o consolo do Teu Espírito Santo, que o consolo do Teu Espírito Santo possa alcançar estas vidas. Quem nos ouve lá em casa, eu oro, Senhor, que haja consolo também, onde quer que eles estejam. Que o consolo do Teu Espírito Santo, que ultrapassa barreiras, fronteiras, não está limitado ao espaço e ao tempo, ao lugar. Deus, toca nessas vidas agora mesmo. Espírito Santo, assim como um bebê sentado no colo da sua mãe se sente seguro, que o Teu Espírito Santo possa nos levar ao colo do Pai, em nome de Jesus. Aqui nesta manhã, toca nestas vidas, Senhor. Toca nestas vidas. Apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar da tragédia, só Tu tens a capacidade de enxugar as nossas lágrimas,
de voltar a erguer a nossa cabeça e, apesar das nossas perdas, nos devolver o sorriso, nos devolver a alegria, nos devolver a fé, nos devolver o entusiasmo para continuarmos a caminhar em direção ao plano e ao propósito de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta o teu braço. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levanta bem alto o teu braço para o céu. Vou abrir o coração, deixar de lado a razão, despir meu desalento, fruir este momento. Vou abrir, diga o meu coração, deixar de lado a razão, despir meu desalento, fruir este momento. Vou abrir aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu estás a fazer em cada um de nós. Obrigado por aquilo que estás a fazer em cada vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que estás a fazer em cada família, em cada homem, em cada mulher. Liberta-nos de toda a mentalidade errada. Liberta-nos de toda a mentalidade que nada tem a ver com a Tua palavra e com a Tua vontade, Senhor. Oh, obrigado.